Olá, professora. Daremos início agora à apresentação, que será realizada pela equipe formada pelo Abraão Vitor, Ana Beatriz, Antônio Lucas Ezequiel, Antônio Lucas Silva, Francisco Prudêncio e eu, Pedro Yuto. Aí está o desenho que representa a marca da nossa empresa, a Mais Saúde Marmitaria. Para dar início à nossa apresentação, darei as definições de planos de negócios. Segundo Dornelas, o plano de negócio é um documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócio que sustenta a empresa. Sua elaboração envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento e, ainda, permite o empreendedor situar-se no seu ambiente de negócio. Plano de negócio é considerado um documento que contém a caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e resultados financeiros. Apoiar a existência de planos de negócios é um benefício para o sucesso da empresa. Os planos de negócios são considerados uma ferramenta eficaz na gestão de um projeto de negócio, os quais possuem inúmeras vantagens, por exemplo, o conhecimento adquirido no processo da elaboração. Dessa forma, é necessário focar, desde seu princípio, em alguns critérios que no futuro possam ser um diferencial competitivo, como o conhecimento gerador de riqueza. Outro fator importante é a valorização das pessoas, ou seja, do capital intelectual. De acordo com Diaz e Guid, a avaliação de intangíveis nos planos de negócios por parte dos investidores é um fator importante de interesse recente, especialmente na avaliação do estágio inicial de empresas de base tecnológica. Olá, eu sou o Antônio Lucas Silva Pereira e vou falar sobre a pesquisa de mercado. Inicialmente, nossa equipe, em reunião, escolheu 3 ideias iniciais, que foram elas: Almeida Tabacaria, que seria uma empresa que venderia produtos relacionados ao mundo do tabaco, como vapor, narguilé, isqueiro, seda de chavador, cigarro, charuto, cachimbo, bong e acessórios. Também tivemos a ideia da Ubia Infraluz, que seria um dispositivo que permitiria ligar ou desligar qualquer luz de casa por meio de infravermelho de qualquer controle remoto ou pelo seu smartphone. Também tivemos a ideia da Mais Saúde Marmitaria, que inclusive foi a ideia escolhida pela nossa equipe depois da pesquisa com outras pessoas. Essa empresa, a Mais Saúde Marmitaria, ela seria responsável por distribuir marmitas direcionadas a dietas para quem está praticando atividades físicas com frequência ou busca simplesmente uma alimentação saudável. Como eu já disse, a gente fez uma pesquisa pelo Google e disponibilizamos o link nas redes sociais como WhatsApp e Instagram, entre outros. E agora eu vou mostrar para vocês o gênero das pessoas que responderam às perguntas, que no caso foram 125 respostas e 27 comentários que eu vou mostrar logo após. O gênero das pessoas foram 52,10% masculino, 41,90% feminino, 2% outros, 4% preferiu não informar. A escolaridade foi: ensino médio incompleto 32,50%, ensino médio completo 35,90%, ensino superior incompleto 14,5%, ensino superior completo 12%, 2,60% especialização e 2,5% mestrado. A faixa etária menor de 18 anos foram 29,10%, entre 18 e 24 anos foram 45,30%, entre 25 e 30 anos 9,4%, entre 31 e 40 anos foram 8%, entre 41 e 50 anos foram 2,20% e maiores que 50 anos foram 6%.
Agora eu vou mostrar o gráfico de sucesso e fracasso. Começando pelo sucesso, em primeiro lugar ficou a Mais Saúde Marmitaria, com 46,20%. Em segundo lugar ficou a ideia da Umeira Tabacaria, por 28,20%. E em terceiro lugar, a Ubia Infraluz, com 25,60%. Agora de fracasso, a Ubia Infraluz teve 44,40% de fracasso, a Almeida Tabacaria 41% e a Mais Saúde Marmitaria teve 14,50%. Então, fazendo um ranking, a primeira ideia que teve mais sucesso foi a Mais Saúde Marmitaria, a segunda foi a Almeida Tabacaria, a terceira foi a Ubia Infraluz. Tivemos 27 comentários também, os quais vou mostrar agora. Então, vamos começar. Primeiro comentário. A pessoa falou, né? Gostei muito da ideia da Mais Saúde Marmitaria. Os próximos dois comentários foram pessoas que gostaram da ideia da Ubia Infraluz. Ó. Acredito que se a Ubia Infraluz se fosse com um sistema de Alex comando, por voz seria mais interessante. O próximo. Acredito que a Ubia Infraluz irá ajudar muitas pessoas com o consumo de energia. É algo bem interessante. Aí, um próximo comentário. Creio que a empresa que apresenta produtos sobre a saúde e bem-estar das pessoas não irá ter sucesso pela grande incidência de descuido das pessoas, ou seja, atualmente as pessoas tendem a usufruir somente daquilo que gostam, que eles dão prazer e ligar cada vez menos para como está a situação da saúde. Então, confirmando, a Almeida Tabacaria teria mais sucesso que a Saúde Marmitaria. Assim, foi um comentário, né, particular dele, mas, tipo, no meu ver e no ver da minha equipe também, claro que tem as pessoas que descuidam, né, da sua saúde, mas principalmente agora na quarentena, muitas pessoas estão praticando mais atividade física e estão, consequentemente, também cuidando mais da sua alimentação. Inclusive, foi por isso mesmo que a gente escolheu essa ideia da marmitaria. Então, seguindo, próximo comentário. Mais Saúde poderia ter parceria também com fisioterapeutas esportivos, academias e educadores físicos. Inclusive, a gente teve essa ideia em reunião entre os componentes da equipe. É uma ideia muito boa. O próximo comentário. Acredito que as três empresas podem ser bem-sucedidas, de acordo com o seu segmento. A primeira empresa terá um sucesso mais rápido por conta da grande bolha de adolescentes adultos que procuram sobre. Está se relacionando à tabacaria, né? Realmente existem muitos jovens, muitas pessoas que buscam, né, esse tipo de produto. A segunda empresa poderá fazer grandes publicidades para alcançar seus próprios clientes, fazendo o direcionamento correto e capaz de conseguir clientes fiéis. Em relação aqui à marmitaria, realmente, né? Faz bem sentido o que ele falou. A terceira empresa pode assinar um contrato com alguma fabricante onde se é utilizada a tecnologia apontada. Realmente também uma ideia muito boa envolvendo a tecnologia, né, nos tempos atuais. As três empresas podem ter grande sucesso se aplicado no mercado de forma correta. Aqui ele finalizou, né, falando isso. Mais um comentário. Vamos lá. Para dar certo, a comida ia ter que ser gostosa e também barata. Realmente a gente tem que fazer lá a nossa pesquisa lá para deixar um preço bom e a comida também tem que ser boa, né? Aí, mais um comentário. A ideia da Ubia é da hora, mas achei uma parada meio desnecessária. Dá pra levantar da cadeira e apagar a luz, né? Aqui um comentário de uma pessoa também. Aí, mais um comentário. A ideia da tabacaria é muito boa, porém ficaria melhor se fosse algo mais amplo, como camisa de marca relacionada à tabacaria, ou chaveiros, adesivos, esse tipo de coisa que ajudaria na divulgação. Uma ideia muito boa também. Mais um comentário. Na minha opinião, a Mais Saúde Marmitaria e a Almeida Tabacaria são as empresas com mais chance de dar certo. Aí falou aqui, a marmitaria também é uma ideia legal, já que nos tempos atuais a procura por uma vida mais saudável está cada vez maior. Aí aqui já é uma pessoa, né, que pensou diferente daquela. Teve uma pessoa que falou que muitas pessoas não procuram uma vida mais saudável. Essa pessoa já falou que procura. A gente vê aí que, né? Mais um comentário. Acredito que a Ubia Infraluz não seria bem vista pelos órgãos
da saúde, pois muitas pessoas sedentárias não fariam o esforço nem de se levantar para ligar ou desligar uma luz. Já o meio da tabacaria faz apologia ao uso de entorpecentes, e só isso já faz ela ser prejudicial à população. Assim, no caso dessa ideia, a gente não iria vender algo que seria ilegal, né? Porque tabaco está de acordo com a lei. Não seria nada contra a lei, mas seguindo, né? Aí ele colocou mais algumas coisas sobre cada empresa de comentário. Foi até o maior comentário que teve. Primeiro, a Almeida Tabacaria. O lançamento de um produto como esse aumentaria a chance da população ficar dependente de qualquer tipo de tabaco, mesmo com as possíveis mudanças na legislação do país. Seguindo, a saúde marmitaria. Faria grande sucesso e daria lucro, porém algumas pessoas não estão preocupadas com a própria alimentação ou com a própria saúde, ou seja, apenas supondo que 30% da população irão usufruir desse produto. Ele colocou até uma porcentagem aqui, né, mas assim, ele fez lá analisou, né, e colocou isso aí, mas foi a ideia dele aqui, que ele falou sobre. Aí o Bia Infraluz, caso o produto não seja de boa qualidade ou não tiver um preço acessível de acordo com a população, o produto pode sair de cartaz e não render lucros, caso contrário será um sucesso. Então, após a gente ler todos esses comentários, após a gente conversar bastante, para a gente escolher uma dessas ideias, a gente finalmente escolheu a Mais Saúde Marmitaria. Agora passaremos para o nosso sumário executivo. Nós somos uma empresa responsável por distribuir alimentos saudáveis de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Tais alimentos são devidamente higienizados e preparados com cuidado, oferecendo os melhores produtos para os nossos clientes. Não possuímos um local fixo e trabalhamos apenas com entregas. Faremos constante contato com os clientes através das mídias sociais e dos outros canais em que atuamos. A missão da nossa empresa é fazer com que os consumidores sigam suas rotinas normalmente, sem que haja uma preocupação na preparação de suas refeições, pois daremos todos os suportes necessários para que ele possa se alimentar bem. Nosso objetivo é fazer as pessoas se alimentarem de forma prática e saudável e optem em escolher os alimentos que beneficiarão suas saúdes. Em geral, utilizaremos produtos naturais em nossas marmitas. Atenderemos os clientes também que possuem uma dieta vegetariana e ou que possuem alguma restrição alimentar, como alergias. Por isso, é necessário que haja muito cuidado em relação à higiene e também ao manusear os alimentos, para que não prejudique essa parte do nosso público. Seríamos também uma empresa responsável e sustentável, dando preferência aos produtos que causem menos impactos negativos. Nosso serviço funciona principalmente pelas vendas que são realizadas através de apps, site, mídia social e delivery. Os clientes se comunicariam conosco através desses canais. Acreditamos que o segmento de clientes que será atendido é formado principalmente por praticantes de atividade física, pois buscam uma melhora no seu desempenho físico, tanto pelos treinos como pela alimentação. Também teremos os estudantes e os trabalhadores como principais públicos-alvos, pois possuem uma rotina puxada. Além disso, queremos atingir as pessoas que não sabem ou não têm tempo para cozinhar e que buscam uma forma mais saudável de se alimentar. As principais formas que nossa empresa terá de gastos será através do pagamento do salário dos nossos funcionários, que serão os cozinheiros, entregadores, faxineiros, enfim, e outros funcionários. Além disso, teríamos os gastos relacionados com as entregas que nossa empresa realizaria. Também gastaríamos com a compra dos alimentos, os materiais necessários para a venda dos nossos produtos, como pratos, copos, embalagens. Por fim, o nosso trabalho irá exigir um gasto com pagamento de água e energia. Já o ganho que nossa empresa terá se dará principalmente pela venda dos nossos produtos, que no caso são as marmitas. Para fazer tal venda, ofereceríamos alguns planos que ficará à escolha dos nossos clientes. Esses planos vão variar principalmente pelo tempo de duração do plano, que pode ser diário, semanal, mensal ou semestral.
Pretendemos também vender outros tipos de produtos, com o fim de divulgar a nossa marca e gerar mais renda para a nossa empresa. Além disso, pretendemos permitir que outras marcas publiquem seus anúncios em nossos canais. Oi, eu sou a Ana Beatriz. Eu vou falar um pouco sobre o nosso Business Model Canva, que é uma forma simplificada, né, do plano de negócios de forma lógica, que você pode ver 9 blocos da empresa, né, em apenas uma folha e como eu disse, né, uma forma lógica de como a empresa cria, entrega e captura o valor. Mas vale lembrar que ele não substitui o plano de negócios, por ser mais focado no dia a dia e por ser mais simples. Enfim, é constituído por 9 blocos, né? Dentre eles está as parcerias chaves, que são aquelas que poderiam ajudar no crescimento da empresa, né? No nosso objetivo, como investidores, divulgadores e outras empresas no ramo da alimentação, como forma de parceria, né? Atividades chaves, nossa empresa contrataria cozinheiros, nutricionistas e atendentes, né? Também teríamos o constante monitoramento no processo de preparo dos alimentos e um bom contato com os nossos clientes de forma mais prática, oferta de valor. Os nossos clientes, eles otimizariam seu tempo através dos nossos serviços, principalmente aqueles que não têm tempo de cozinhar e querem encontrar uma forma mais saudável de alimentação. O relacionamento, os nossos clientes se comunicariam com a gente por meio de mídias sociais, anúncios, parcerias, aplicativos da empresa e fora o atendimento através dos nossos canais, né, como WhatsApp, Instagram. Segmentos de clientes. No geral, são aquelas pessoas que buscam formas mais saudáveis de alimentação e que, pela rotina puxada, acabam não tendo tempo, acabam procurando uma forma mais prática. Estrutura de custos, teríamos o salário dos funcionários e também o Prolabore, né, que é meio que o salário dos sócios. As entregas, e aí teriam gastos com gasolina, com os veículos, né? Alimentos e utensílios, que seria variável de acordo com a nossa quantidade de entrega. Contas de água, luz, internet, esses gastos que são fixos, né? Recursos chaves, produtos e atendimentos de qualidade, cuidado com a higiene, uso de materiais sustentáveis, canais. Nossos canais seriam focados nas mídias sociais, aplicativos, sites e principalmente o delivery. Fonte de receitas, os preços das marmitas, né? Que é o nosso principal produto. Também ofereceríamos planos diário, semanal e até mesmo mensal. E outros produtos também, como lanches saudáveis, cafés da manhã, sucos. E também teríamos anúncios, né, de outras marcas nos nossos canais. E é isso.
Sobre a nossa logomarca. Em relação às cores, usamos o amarelo, pois é uma cor que estimula o otimismo, além de ser uma boa cor para chamar a atenção a algo. Usamos o laranja, uma cor que atrai consumidores e estimula a criatividade em marcas, apresenta uma empresa criativa, amigável, alegre e confiante. O cinza, utilizado para destacar outras cores, é uma cor moderna que indica profissionalismo, responsabilidade e conhecimento. Em relação às formas usadas, usamos retângulos, agrupados para formarem imagens que lembram halteres de exercício, estimulando a prática dos exercícios físicos. A palavra saúde, junto ao símbolo mais, ambos estão no topo da logo para indicar que sua saúde está sempre em primeiro lugar. O nosso slogan faz com que o público capte rapidamente a essência da nossa empresa e entenda por que ela é diferente das outras. Além de ser uma frase fácil de ser lembrada e associada ao nome da nossa empresa. Nossa localização. O nosso endereço está no ponto estratégico e central da cidade, para facilitar o acesso às rotas de entregas, sendo o mais eficiente possível nos prazos de entrega e dessa forma atender grande parte dos bairros de Fortaleza, e também estar próximo dos nossos fornecedores, favorecendo a produção e o estoque da empresa.
Aqui novamente quem fala é o Antônio Lucas Silva e agora eu vou falar sobre a descrição da empresa. O organograma. O nosso organograma ficou assim: Conselho Administrativo Abraão Vitor, Presidência Lucas Silva, Vice-Presidência Lucas Ezequiel, Diretoria Pedro Iuto, Gerência Ana Beatriz, Supervisão e Operacional Francisco Prudêncio. Vou falar um pouco sobre a função de cada um. Começando pelo Conselho Administrativo, que é o Abraão Vitor. A função dele é manter na tomada de decisões o direcionamento estratégico dos negócios de acordo com os principais interesses da organização como um todo, protegendo seu patrimônio e maximizando o retorno sobre seus investimentos. Logo na sequência do organograma vem a presidência, que no caso sou eu, o Lucas Silva. O presidente da empresa, ele no caso é o dirigente supremo. Ele é quem decide tudo. O ser presidente, na visão da teoria da administração, é olhar para fora da empresa. É cuidar do todo. Cuidar das relações com a sociedade, do governo. Cuidar de alianças estratégicas, da expansão da empresa e cuidar também em relação com as vendas no exterior. Na sequência vem a vice-presidência, que é o Lucas Ezequiel. Vou falar aqui um pouco sobre a função da vice-presidência. A função da vice-presidência ela é a mais importante executivo operativo. Responde pela execução do trabalho da empresa. E o vice-presidente ele substitui o presidente na sua ausência. Por algum motivo, se o presidente não pode comparecer a alguma reunião ou alguma outra coisa importante, o vice-presidente ele vai ter que substituir o presidente. Ele vai agir sempre dentro das políticas já estabelecidas. Na sequência, vou falar sobre a diretoria, a função do Pedro Iuto, no caso, que está na diretoria da nossa empresa. Ele vai ter a função de dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades de diversas áreas da empresa, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturação, racionalização e adequação dos serviços diversos. Seu papel é desenvolver planejamento estratégico, identificar oportunidades, avaliar a visibilidade e a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios. Na sequência do nosso organograma, vou comentar sobre a função da gerência, que no caso está a Ana Beatriz, a nossa empresa. Ela vai ter a função, no caso ela possui diversas funções, dentre elas contratação de pessoas, treinamento de novos colaboradores, motivação dos funcionários, incentivo à comunicação da equipe, a organização geral, a definição de metas e entre outros. E por último e não menos importante, a supervisão e operacional, que no caso ficou o Francisco Prudêncio, responsável por essa função na nossa empresa. Ele vai ter a função de supervisionar a equipe nas operações de produção e logística, controlar a expedição, recebimento, armazenamento e distribuição de mercadorias. Acompanha o desempenho dos colaboradores e aplica treinamentos a fim de garantir a melhoria contínua do fluxo operacional. Então esse foi nosso organograma com as funções respectivas de cada um. E é isso. Gente, quem está falando é o Abraão Vitor, do P7, Mecânica Industrial, para a turma de empreendedorismo. Eu vou estar falando sobre mercado e competidores. Bom, a análise de mercado ela é um dos principais componentes do plano de negócio.
e ela ajuda você a entender a lógica do mercado onde é que você vai atuar. E pensando nisso, nós da empresa baseamos a nossa análise em 4 pilares. O primeiro pilar foi o mercado-alvo e competitividade entre eles. Bom, o ramo da nossa empresa ela será o da alimentação saudável. E esse mercado de alimentação saudável cresceu 98% no país de 2009 a 2014. O setor movimenta em torno de 35 bilhões de dólares no Brasil, que é o quarto maior mercado do mundo. Para 28% dos brasileiros, consumir alimentos nutricionalmente ricos é muito importante. E 22% da população ela opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes. O nosso segundo pilar foi baseado em conhecer os clientes. Em um mundo em que o tempo é dinheiro e a vida das pessoas são mais corridas, o nosso público-alvo será de pessoas idosas que, por conta da idade, têm que buscar uma alimentação equilibrada e aquelas que principalmente praticam atividades físicas e, por conta do trabalho ou do estudo, não conseguem seguir uma dieta rigorosamente. E por muitas vezes ela opta por um lanche mais calórico, né? Por conta do cansaço e da correria da própria rotina. E em vez de pedir uma pizza no fim da noite, ela vai receber a sua marmita personalizada todos os dias. Essa é a nossa meta. O terceiro pilar foi a avaliação dos concorrentes. Os nossos principais concorrentes de mercado eles serão as redes de comida que não se preocupam com a vida saudável em sua totalidade, né? Aqueles que vendem produtos mais calóricos. A nossa meta é acabar com o ciclo das pessoas, iniciar a dieta personalizada e logo após um período curto elas terem uma recaída e acabarem migrando para os concorrentes, né? No entanto, há também aqueles concorrentes locais, né, que vendem em quantidades menores e dedicam à vida saudável. Mas, no entanto, elas não apresentam a organização correta e a nossa meta é transformar os mesmos nos nossos revendedores. E o último e quarto pilar, que é a análise e seleção dos fornecedores. Bom, a Central de Abastecimento do Ceará, a CEASA, ela será o nosso principal fornecedor. Foram 970 toneladas de alimentos que foram comercializados no ano de 2020 por ela. Um crescimento nas vendas ano após ano, reflexo da maior inclusão de frutas e hortaliças na rotina alimentar da população. E há mais procura por alimentos naturais, por conta da questão saudável, o que ocasionou mais edificação de alimentos pelos produtores. Os consumidores eles diversificaram os seus alimentos na sacola, como por exemplo brócolis, berinjela e outros itens que não tinham tanta procura e hoje há. O market share da nossa empresa, nós baseamos ela a partir do número de seguidores de empresas do nosso ramo, seguidores do Instagram, porque é um mercado novo e nós não temos números para basearmos. E a empresa que mais se destacou foi a Tal da Castanha, com 57,1% do mercado. A segunda foi a Raiz e a terceira foi a Ilergic. Então, primeiramente um bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você vai estar vendo essa apresentação. Meu nome é Francisco Prudêncio e eu fiquei responsável de falar sobre o ponto 5, estratégias de marketing. Falar sobre os 4 P's, né? Mais à frente, né? Dando logo um spoiler, eu vou falar sobre as finanças da empresa. Mais à frente, mas, né? Vamos ser até agora ao ponto 5. Falando sobre os 4 P's, eles são 4 pilares que são essenciais. É essencial a pessoa entender sobre os 4 P's para solidificar uma empresa no mercado. Falando um pouquinho sobre cada um, produto, praça, preço e promoção, eu vou falar primeiro sobre produto. Os nossos produtos seriam direcionados às pessoas que buscam ter uma vida saudável e ao mesmo tempo comer algo gostoso. Buscando principalmente aquela clientela fitness, do pessoal que malha, do pessoal que... Às vezes a pessoa que só quer comer algo sem ter muito peso na consciência, né, de que tá comendo algo ruim pra saúde. E é mais isso, pessoas que buscam uma alimentação saudável. Esse ramo da alimentação saudável anda em crescente no mercado.
Cada vez mais pessoas buscam essa alimentação saudável por conta de muitas doenças, muitas coisas para prevenir. Sobre o preço, a gente ia trabalhar num ticket médio das marmitas, que seria o carro-chefe, né, que é a marmitaria, por R$ 15, seria o nosso ticket médio. Aí a gente ia vender sucos, lanches e café da manhã também. Os nossos preços, pelo que a gente pesquisou no mercado e viu os nossos gastos fixos e tudo, seria um bom preço. Seria um bom preço. Falando um pouquinho sobre praça, nosso serviço seria todo focado para o delivery, tendo como canais de venda as redes sociais como WhatsApp, Instagram, além de aplicativos de delivery. Se possível, buscaríamos a clientela fitness, né, trazendo a parceria com academias mais para frente e com empresas relacionadas ao mundo fitness. Nosso serviço ia ser assim, a gente ia ter o site da empresa também. E é isso, seria 100% delivery, nossa forma de chegar até o cliente. A nossa promoção, assim, não podemos negar que vivemos na era digital. Então, buscaríamos ganhar visibilidade usando principalmente a internet, promovendo a marca com anúncios no Instagram, além de utilizar influenciadores digitais compatíveis, né, com os nossos produtos para publicidade, e panfletagens em casas e locais do mundo fitness, locais como academia e etc. E é isso. Essas seriam nossas estratégias de marketing. Oi, novamente, aqui é o Antônio Lucas Silva. Agora, nesse momento, vou falar sobre a análise estratégica, o tópico 6.1, que fala sobre a missão e visão, e logo após vai ser os valores. Depois de uma conversa entre os componentes da nossa equipe, né, a gente definiu a missão, visão e valores, as quais vou falar agora aqui para vocês. A nossa missão. A empresa tem a finalidade de atuar no ramo de alimentos, na tentativa de garantir um estilo de vida saudável aos nossos clientes, respeitando seus modos de vida e agindo de forma socialmente e ambientalmente responsável, que também é bem importante. Preocupação com as pessoas e com o meio ambiente. Se o cliente busca a nossa empresa para obter uma alimentação no seu dia a dia, para que ele otimize seu tempo ou por qualquer outro motivo, e nós não conseguimos fornecer tal alimento da maneira que o cliente deseja, a gente vai falhar em cumprir a nossa missão. Então, nossa missão é essa. Dar praticidade para o nosso cliente, oferecendo com bastante responsabilidade uma alimentação saudável que se encaixe na sua dieta para complementar seu treino, para ele ter melhores resultados, ou apenas para ter uma alimentação saudável, que é bastante importante também, né? Então, continuando, a visão. Vou agora falar para vocês como a gente definiu a visão. Queremos nos tornar uma empresa que seja conhecida nacionalmente no ramo da alimentação e está entre as 5 maiores empresas do Brasil que trabalham com este tipo de negócio, com esforço de todo o conjunto da empresa para nossos clientes estarem sempre satisfeitos com nossos produtos e serviços. Queremos ajudar a construir um mundo com pessoas que se dediquem a cuidar de sua alimentação de uma forma saudável. Então essa é a nossa visão. Agora, seguindo, né? Tópico 6.2, os valores. Nossos valores são esses. Limpeza e organização do ambiente, bastante importante para a alimentação, né? Bem essencial. Mas um dos nossos valores é esse, a limpeza e a organização do ambiente. Uma dedicação máxima ao atender cada um dos nossos clientes, né? Preocupação para atender de forma excelente eles. É uma responsabilidade social e ambiental muito importante. Uma ética e transparência, qualidade e excelência. Respeito aos diferentes estilos de vida de nossos clientes, relacionados à alimentação de cada um, criando variedades de comidas suficientes para atender a todos eles. E por último, o orgulho de fazer parte da Mais Saúde Marmitaria. Passaremos agora para a análise SWOT da nossa empresa. Primeiramente, os strengths, ou os nossos pontos fortes,
Consideramos que os nossos pontos fortes são a dedicação máxima no atendimento dos clientes. Teremos responsabilidades em relação às pessoas e com o meio ambiente. Temos muita vontade de ajudar a criar um mundo mais saudável e tentaremos também, ao máximo, criar mais praticidade para os nossos clientes. Já os nossos weaknesses, que são os nossos pontos fracos, a primeira delas é que a gente está inserido em um meio de negócio que ainda está em crescimento e que ainda não se fixou firmemente no mercado. Outro ponto fraco é que uma possível falta de interesse seria uma possível falta de interesse por parte das pessoas de optarem por alimentos saudáveis. Também, inicialmente, teríamos dificuldades em atender um número grande de clientes. Passando agora para nossas opportunities, desculpa a pronúncia, mas que significa oportunidades. Atualmente, muitas pessoas estão em busca de uma alimentação mais saudável. Também existe a busca pela comida pronta por pessoas que não têm tempo, não sabem cozinhar ou montar suas dietas. E também, muitas pessoas estão se interessando em fazer exercícios físicos e desejam deixar suas dietas em conformidade com os treinos para um melhor desempenho. Já as nossas threats, que são as ameaças, são eles, os concorrentes que trabalham com fast food e alimentos que podem tirar o foco da dieta de quem quer se dedicar mais, ou uma possível busca por uma vida mais saudável. Além disso, também teríamos os concorrentes da mesma área de alimentação saudável. Podem existir outras empresas no mesmo ramo. E também as possíveis pessoas que venham a se despreocupar com a boa alimentação. Esses são as nossas traits, as ameaças. Oi, eu sou a Ana Beatriz e eu vou dar início ao nosso plano financeiro, começando com os investimentos pré-operacionais, que são aqueles custos que a gente precisa ter antes mesmo de começar a empresa, né? Como o aluguel, maquinário, utensílios, paneleiro, estoque inicial, móveis e material de limpeza. É basicamente o que a gente vai ter para poder começar. Então, o aluguel, nós só teríamos um fornecedor, né? Sem apenas um lugar. E aí ficaria no preço fixo de R$2.000. O maquinário, procuramos 3 fornecedores na Magazine Luiza com valor de R$ 9.738,55. As lojas americanas com R$ 9.245,21. E o fornecedor 3, que foi escolhido pelo preço mais justo, que foi da Electrolux com um custo de R$ 8.973,85. Nos utensílios, também escolhemos os 3 melhores fornecedores. Lojas americanas com R$ 122,90. Casas Freitas, R$ 118,65. E escolhemos a Casa do Alumínio com R$ 102,85 de orçamento. O paneleiro, escolhemos o fornecedor 1, que era a Tramontina, que deu R$ 354,95. E os outros 2 fornecedores, um era o Brinox, que dava aí R$ 500. E o terceiro fornecedor, Eletro R, que dava R$ 385,25. No estoque inicial, que inclui os alimentos e todos os produtos para a produção das nossas marmitas, no fornecedor 1, vemos os preços do açaí atacadista, que deu um total de R$ 320,50. Também vimos os preços no Extra, que no total deu R$ 363,00. E também vimos os preços no Atacadão, que foi o melhor custo-benefício para a gente, e deu um total de R$ 305,45. Os móveis que
irão constituir nossa empresa foram escolhidos na Leroy Merlin, com um valor total de R$ 1.905,60. Mas também olhamos na Etna, que deu um total de R$ 202.115,20. E também olhamos na Jacaúna, que foi o valor mais caro, de R$ 2.420,75. Os materiais de limpeza, escolhemos a Top Clean, que deu um total de R$ 185, mas também procuramos os preços no fornecedor da Tá Limpo, que deu um total de R$ 195, e o fornecedor 1 no Moraes, que deu R$ 220. Somando todos os investimentos pré-operacionais, os itens, né, que tiveram o melhor custo-benefício para a nossa empresa, deu um total de R$ 13.827,70 de investimentos pré-operacionais para poder começar a nossa empresa. Agora eu vou falar um pouco sobre o Prolabore e o salário. Primeiramente, o Prolabore, ele corresponde à remuneração dos sócios da empresa. No caso, temos o Lucas Silva, Lucas Ezequiel, Pedro Hilton, Ana Beatriz, Abraão Vitor e Francisco Prudêncio. O Prolabore, ele é muito diferente do salário. Ele não existe regras obrigatórias em relação ao 13º, fundo de garantia do tempo de serviço, né, FGTS, férias e etc. Ou seja, todos os benefícios trabalhistas, eles são opcionais, eles não são obrigatórios. E vale lembrar que o Prolabore não é o mesmo que a distribuição do lucro da empresa. E também os sócios que não desempenham função dentro da empresa, eles não devem receber Prolabore, somente aqueles que desempenham função que realmente trabalham. E nessa tabela, né, nessa planilha, nós temos os valores referentes aos cargos dos Prolabores. O nosso presidente, que é o Lucas Silva, ele está em isento, né, de INSS, que seria aí cerca de 11% do salário líquido. Agora eu vou falar um pouco sobre o salário dos nossos funcionários. O salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho, né? E além do salário líquido, também existem os encargos trabalhistas e encargos sociais. Os encargos trabalhistas são aqueles tipo 13º, férias, adicional de férias, licença, vale transporte, indenização por tempo de serviço e outros benefícios. Esses valores, eles são pagos diretamente ao empregado mensalmente ou no final do contrato de seu trabalho. Já os encargos sociais são taxas pagas pelo empregador para o financiamento das políticas públicas que beneficiam de forma indireta o trabalhador, como a Seguridade e Previdência Social, né, o INSS, o FGTS, o PIS, o Salário Educação e etc. De funcionários, nós teríamos um chefe, um subchefe, 2 ajudantes de cozinha e 2 motoboys. E aí, totalizando um total de R$ 12.589,58 em custos de salários pagos aos nossos empregados. Agora eu vou falar sobre os nossos custos fixos durante 3 meses. Os nossos custos fixos, que não vão sair dessa planilha por nada,
são mercadoria, né, utilizados aí para fazer nossas compras, para a produção das nossas marmitas. Também inclui, tipo, embalagens, pratinhos, né, as marmitas em si, sacolas, essas coisas, tá incluído tudo. O aluguel é gasolina, né, porque é necessário para as entregas, conta de energia, de água, de internet, o Prolabore, né, que deve ser pago todos os meses, e os salários dos funcionários, claro, que também deve ser pago todos os meses. De mercadoria no primeiro mês deu um total de R$ 3.120, no segundo mês de R$ 3.520 e no terceiro mês de R$ 3.900. O aluguel em todos os meses vai ser R$ 2.000. De gasolina no primeiro mês, R$ 780, R$ 900 no segundo mês e R$ 990 no terceiro mês. Energia, R$ 650 no primeiro mês, R$ 650 no segundo mês e R$ 650 no terceiro mês. A conta de água no primeiro mês foi de R$ 250 e a cada mês ela aumentou R$ 20, né, totalizando R$ 270 no segundo mês e R$ 290 no terceiro mês. A internet é um preço fixo para todos os meses, R$ 300. O Prolabore também um preço fixo para todos os meses de R$ 18.208. E os salários também um preço fixo para todos os meses de R$ 12.589,58. No total de custos fixos do primeiro mês, tivemos um total de R$ 37.897,58. No segundo mês, R$ 38.437,58. E no terceiro mês, R$ 38.927,58 centavos. Agora o Francisco Prudêncio vai dar continuidade ao nosso plano financeiro. Muito obrigada. Olá, eu sou o Francisco Prudêncio e eu que estava nos 4Ps do marketing, né? Inclusive tinha deixado uma espécie de spoiler que vai aparecer aqui no plano financeiro. E é isso. A Bia fez do 7.1 até o 7.3, acho que ela já deve ter explicado. Agora eu que dou prosseguimento do 7.4 até o 7.6. Falando sobre 7.4, impostos, a gente optou por não criar uma tabela em específico, porque eu vou explicar mais no meio da apresentação, mas basicamente porque a gente ia pagar pelo DAS e etc. Eu vou explicar melhor. Então, analisando as finanças da empresa, a gente viu que a gente ia se enquadrar no regime tributário do Simples Nacional. Então, a gente ia fazer um pagamento por uma guia única, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. A gente ia fazer o pagamento por essa guia única. Então, não sei, a gente resolveu não colocar a tabela, colocar apenas essas informações e explicar certinho aqui na apresentação. O nosso CNA é 5620-01/04, que é o fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, certo? Tendo uma alíquota inicial de 4% do faturamento da empresa. Então, todos os cálculos que a gente fez, a gente colocou, todos não, né? Os que precisavam, a gente colocou esses 4% aí da alíquota inicial do CNAE. E é isso. Agora eu vou falar do 7.5. 7.5, né? Preço, produtos e receita estimada. A nossa receita estimada no primeiro mês seria de R$ 48.000. Onde é que ficaria dividido esses R$ 48.000? Falando sobre a marmita, por exemplo, nosso valor unitário, que é o ticket médio, né? A média do valor das marmitas seria de 50 marmitas vendidas por dia. 50 marmitas vendidas por dia, como a gente ia conseguir esse valor? A primeira quinzena, como ainda não estaríamos tão conhecidos, porque é o primeiro problema, né, para uma empresa que está começando se tornar conhecida no mercado,
a gente esperava nessa primeira quinzena uma média bem abaixo desses 50 por dia. E a partir da segunda quinzena, quando a gente conseguisse um conhecimento maior no mercado, quando a gente conseguisse um reconhecimento, né, na verdade, maior no mercado, que investindo em promoções e o marketing, todo aquele marketing e tal, na segunda quinzena a gente estaria mais conhecido. E a média da segunda quinzena seria maior que essa quantidade vendida de 50 por dia. E com os cálculos, a gente fez os cálculos certinho e tal, a nossa média por dia daria essas 50 marmitas por dia, seria a nossa meta. Os sucos naturais, 110 por dia, 30 cafés da manhã por dia, a R$10. E os lanches a R$8, o ticket médio também, 40 por dia. Todos esses aqui são os tickets médios e tal, e etc. Esse é o primeiro mês, R$48.000. No segundo mês, a gente ia aumentar, porque a gente ia se tornar mais conhecido. A gente está, por ser o segundo mês, não está tanto, né? Mas está pelo menos um pouquinho mais estabilizado, né? Do que com relação ao primeiro. E a nossa receita seria de R$2.250 a mais do que no primeiro mês. Inclusive eu vi um errinho agora, erro bobo, mas importante salientar e pedir desculpa, né? Que é aqui receita total, tem primeiro mês ainda, sendo que esse aqui é o primeiro mês e esse aqui é o segundo, certo? Erro bobo, mas é bom a gente frisar. Enfim, continuando. Aqui, nesse segundo mês, nós teríamos uma média de 5 unidades de produto a mais por dia. Ou seja, aqui eram 50 marmitas, 110 sucos, 30 cafés da manhã e 40 lanches. Aqui aumentou 5 a mais em cada um. 55, 115, 25 e 45 respectivamente. E por a gente estar mais conhecido e tal, seria mais ou menos isso mesmo. E esse valor daria 50.250. Já no terceiro mês, a gente ia conseguir realmente já começar a ir em ascensão. Começar a dar aquele pezinho direito para ir em ascensão no mercado. A marmita aqui aumentou 3 unidades por dia, né? De média. O suco aumentou 5 e etc. Aí a nossa receita total do terceiro mês ficaria em R$54.500. R$54.500, que são R$6.500 desse primeiro mês. R$6.500 a mais do que o primeiro mês. E seriam R$4.250 a mais do segundo mês. Essas seriam basicamente os nossos planos futuros, né? E basicamente é isso. Assim que a gente pretende ir em ascensão, os próximos meses a tendência seria aumentar até uma hora que a gente estabilizar e estar bem de lucro e tal, sempre buscando progredir e evoluir cada vez mais. Então, agora a gente vai falar sobre o 7.6, análise financeira. Eu vou falar mais no caso. Vamos lá, primeiro explicando a tabela, né, antes de ir mais a fundo. Tem os meses, certo? A gente fez a expectativa de 3 meses. E primeiro, segundo e terceiro mês, nossa expectativa. A receita seria o nosso apurado, nosso ganho. Os custos fixos são já inclusos o Prolabore e com todos os encargos, tudo, Prolabore, funcionários com todos os encargos sociais, encargos trabalhistas, tudo está incluso nos custos fixos, mas claro, né, aluguel, tudo tá aí nos custos fixos, a gente já calculou tudo certinho. O DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional,
tá também tudo certinho, porque é proporcional ao primeiro, então ele vai aumentando. Conforme a receita vai mudando, o DAS também vai mudando. E a observação é um negocinho que a gente coloca, tal. Muito importante, porque eu não vou me aprofundar mais agora não, mas quando eu entrar. E o lucro, certo? Agora vamos lá, certinho. Primeiro mês, nossa receita seria de R$ 48.000. Custos fixos, esse valor aí, DAS, esse valor. E como observação a gente colocou principalmente que os investimentos pré-operacionais dariam R$ 13.827,70. Esses investimentos pré-operacionais fariam com que no primeiro mês, sim, a gente ficasse no vermelho. Primeiro mês a gente ficaria no vermelho e buscaria equilibrar e lucrar no segundo, que foi o que aconteceu nas perspectivas que a gente fez. No segundo mês, nós aumentaríamos a renda, aumentaremos a receita para R$ 50.250. E aumentando a receita, aumentando a clientela, claro que vai aumentar a produção, certo? Aumentando a produção, aumenta-se também esses custos fixos. Então, aumenta-se esses custos fixos e o DAS aumenta porque é proporcional à receita. Então, aumentou-se esses dois. A observação que a gente colocou foi porque, como no primeiro mês a gente ficou com déficit, nesse segundo a gente fez questão de sanar essa dívida, né, digamos assim. A gente fez questão de sanar. Então, do nosso lucro a gente já retirou esse déficit do primeiro mês. E a gente no segundo mês ficaria, além de equilibrar, porque no primeiro foi déficit, a gente conseguiu equilibrar e lucrar R$ 4.157. Então, no segundo mês a gente já começaria a lucrar R$ 4.157,14. Aí sim, a partir do terceiro mês seria onde a empresa ia começar a levantar o voo dela, né? Onde o avião começa a levantar o voo, seria nesse nosso terceiro mês. No terceiro mês, a nossa receita seria de R$ 54.500. Aumentou-se os custos fixos, de novo, porque aumenta a produção. Aumentou-se o documento de arrecadação do Simples Nacional, porque aumenta-se a receita. Mas não tem como observação nenhum déficit como tinha nos outros. Nos outros tinha um déficit do pré-operacional e depois o déficit do primeiro mês. Então, a partir desse terceiro mês, nós lucraríamos mais de R$ 13.000. Nesse terceiro mês, nós lucraríamos R$ 13.392,42. Então, sim, a partir desse terceiro mês ia começar uma crescente que, né, enfim. E é isso. Essas são as finanças. Esse é a análise financeira da empresa. Fizemos essa tabelinha certinha. E é isso. Oi, gente, aqui é o Abraão de novo. Eu vou falar agora sobre as peculiaridades do negócio. Em relação a leis e normas, né? A gente sabe da importância do cumprimento das normas da Anvisa. A primeira razão que a gente deve motivar o cumprimento das normas sancionadas por ela é a consciência social de contribuir com a saúde da população, fazendo o possível para proporcionar segurança alimentar. Além disso, são aplicadas punições em caso de descumprimento dessas normas, como por exemplo multas, sanções e até mesmo a suspensão da licença de funcionamento. E quando punido, o estabelecimento ele tem a sua imagem prejudicada, né? Afetando a credibilidade e a confiança junto ao consumidor. Em relação às embalagens, pela legislação, ela não apenas a embalagem em si ela deve ser fiscalizada, mas também as instalações, os equipamentos e as etapas de produção dos alimentos. De acordo com a Anvisa, a empresa que produz ou beneficia os alimentos, ela é responsável pelo material que compõe a embalagem utilizada. Para determinar se o material da embalagem atende às especificações técnicas e às características do alimento,
Elas têm que ser de papel, cerâmica, vidro e metal, que essas são as permitidas. E, no entanto, o plástico PET ela deve obrigatoriamente ser pós-condensado. Em relação às boas práticas, as ditas boas práticas de fabricação ela englobam uma série de especificações que precisam obrigatoriamente serem adotadas por indústrias alimentícias e por estabelecimentos que realizam serviços relacionados à alimentação, que é o nosso caso. As ações de fiscalizações, as avaliações de risco epidemiológico em toda a cadeia produtiva do alimento, as condições higiênicas e de saúde do trabalhador, elas são fatores averiguados dentro desse critério. Em relação à licença de funcionamento, conforme consta na Lei nº 986 de 1979, o estabelecimento onde ocorre a fabricação, preparação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, venda ou depósito de alimentos, ela necessita previamente licenciado pelo órgão sanitário competente da cidade, do estado ou do município por meio da emissão do alvará sanitário. Para essa finalidade, a organização ela deve ir até o órgão de vigilância da região e procurar os esclarecimentos. Sobre os recalls de alimentos, conforme a norma legal, deve-se fazer o recall de todo lote de alimentos que contém qualquer chance de ocasionar efeitos negativos à saúde e ao bem-estar do consumidor. Em relação à segurança alimentar, o estado em que a empresa alimentícia está localizada é quem possui a competência para definir as normas de regulamentação sanitária no que se refere à produção, à conservação, manuseio e distribuição de alimentos. Em relação a documentos, existe o documento de identificação, que é a identificação do microempreendedor, junto ao comprovante de endereço. São os únicos documentos necessários para a formalização. O contrato social, que é o documento que detalha as informações básicas da empresa, como endereço, nome, profissão, CPF e RG dos sócios. O UTU da atividade desenvolvida pela empresa. A participação de capital de cada sócio também. E suas atribuições dentro da empresa. Em relação ao contrato de aluguel. Para empresas que possuem sedes e filiais, é necessário apresentar o contrato de aluguel e o comprovante de endereço para formalizar o vínculo estabelecido através do contrato social. No caso de e-mail, o comprovante de endereço já é suficiente. O registro também na junta comercial, o registro na JUSEC, ele é obrigatório para qualquer empresa, antes mesmo de iniciar o funcionamento das atividades. O alvará de funcionamento, que é um documento que é expedido pela prefeitura da cidade, que permite e ela legaliza o funcionamento da empresa. E também tem o documento de arrecadação municipal, a taxa de vigilância sanitária e o protocolo de requerimentos de atividades. Bom, oi gente, quem está falando é o Abraão Vitor de novo. Aqui está a parte 3 da peculiaridade de negócio, que é uma entrevista com pessoas do ramo de marketing que entende se a nossa empresa vai dar certo ou não. Espero que vocês gostem. Vitor, de Mecânica Industrial, da disciplina de Empreendedorismo, da professora Karine Bessa, da empresa Mais Saúde Monetaria. Aqui o nosso entrevistado, Adair Filho. Me chamo Adair Filho, como a Abraão já falou, eu tenho 21 anos, eu já cursei Química, ensino superior, mas incompleto, não terminei, porque eu tive a oportunidade de ir para São Paulo para trabalhar com marketing digital, uma empresa de lançamentos de infoprodutos. E atualmente eu abri uma agência de marketing junto com a minha namorada. Lá a gente trabalha com tráfego pago, branding e identidade visual. Bom, vou fazer as perguntas aqui para o nosso entrevistado. Adair, o que você acha sobre os alunos do ensino médio estarem cursando empreendedorismo e fazerem plano de negócios? Cara, eu acho extremamente importante, porque pelo menos no meu ensino médio, eu não tive a oportunidade de estudar isso. E eu acho que isso é extremamente importante para tanto o crescimento pessoal, quanto o crescimento na área de profissional, né? A partir da análise do plano de negócios,
Qual a possibilidade desse negócio ir para frente, ou seja, dar certo? Eu acredito que vai dar certo. Até porque a tendência hoje do mundo é de as pessoas terem mais saúde. Então elas estão sempre buscando mais academia, estão sempre buscando uma alimentação mais saudável. Quais os fatores sensíveis da empresa que você achou que não poderia dar certo? Acho que a única coisa que não poderia dar certo, pela minha análise, foi a identidade visual. Eu creio que a logo da empresa não transmite o que a empresa quer passar. Qual gestão você daria para os alunos conseguir iniciar bem a empresa e virar um negócio lucrativo? Eu creio que vocês devem estudar um pouco mais dessa área de marketing digital, estudar um pouco mais de branding, que é o posicionamento da marca, estudar mais sobre identidade visual, que é a parte da criação da logo. Obrigado. Foi isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista. E é isso. Aqui é o Antônio Lucas Ezequiel e eu vou falar sobre o nosso cronograma. Na primeira semana de março, escolhemos o tema. Na segunda semana de março, fizemos algumas definições sobre o tema. A nossa revisão foi feita desde a escolha do tema até a semana de apresentações. Na última semana de março e na primeira semana de abril, fizemos o relatório parcial dos nossos dados. E na primeira semana de abril, a apresentação e a avaliação do relatório. Na última semana de abril, apresentamos nosso relatório para a turma. Da terceira semana de abril até o fim de março, fizemos a pesquisa de demanda para saber quais as necessidades do mercado em que nós nos propomos. No meio do mês de abril, avaliamos os meios de locomoção para os nossos funcionários por meio de transportes públicos. No fim de abril, discutimos algumas mudanças que poderiam ser feitas na estrutura. No mês de abril, também discutimos sobre nossos possíveis fornecedores, já que nossos materiais deveriam estar frequentemente sendo repostos, já que vamos trabalhar com comida e comida geralmente se vence rápido. No fim de março, o Abrão Vitor fez uma entrevista com um empreendedor. Na última semana de maio, até a segunda semana de junho, apuramos os nossos dados levantados nesses meses e fizemos a elaboração do relatório. E na segunda semana de junho, apresentamos o nosso trabalho. Abrão Vitor concluiu o ensino médio no Instituto Federal do Ceará, cursando mecânica industrial, tendo referências principalmente em empreendedores de sucesso no mercado da alimentação, como o criador da franquia de grande sucesso, a China Box. Obteve experiência no ramo de negócios com familiares que tinham uma distribuidora de alimentos recorrentes nos lares brasileiros: arroz, feijão, macarrão, etc. No qual tinha a função de administrar a receita da empresa. Suas principais habilidades são a resiliência, a vontade de sempre ajudar, sempre querer mais, sem medo de lutar pela empresa. Com o cargo de conselheiro de administração, cuja função é manter, na tomada de decisões, o direcionamento estratégico dos negócios de acordo com os principais interesses da organização como um todo, protegendo seu patrimônio e maximizando o retorno sobre seus investimentos. Ana Beatriz Alves Moreira de Souza, aluna do Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza, ainda em formação no curso técnico de mecânica industrial, possui curso básico de informática. Suas maiores referências são seus pais, que sempre se esforçaram para conseguir vencer na vida. Foi com eles que obteve experiência em administração e atendimento ao cliente por conta de uma pequena lan house de sua mãe e uma eletrônica de seu pai.
Suas principais habilidades são a racionalidade, organização e praticidade, sempre buscando alternativas cabíveis para o desenvolvimento e planejamento da empresa. Ela assume o cargo de gerência, tendo a sua função possui diversas funções, dentre elas, contratação de pessoas, treinamento de novos colaboradores, motivação, incentivo e comunicação da equipe, organização geral, definição de meta, entre outros. Antônio Lucas Ezequiel, aluno do IFCE, cursando o técnico em mecânica industrial, além de design, marketing e administração, tendo referências principalmente em empreendedores de sucesso no mercado de designer como a Adobe. Obteve experiência no ramo de negócios através de indicações de amigos e professores, para auxiliar na diagramação de logos, jornais, posts, administração e etc. Seus pontos fortes é sempre querer o melhor para si e para seus colegas de trabalho. E sempre procura fazer o melhor pela empresa. Atuando como vice-presidente, sua função é a mais importante, executivo operativo, respondendo pela execução do trabalho da empresa. Substitui o presidente na sua ausência, agindo sempre dentro das políticas já estabelecidas. Antônio Lucas Silva Pereira iniciou os estudos na escola Dário Carlos Batista, do infantil ao 5º ano, e do 6º ao 9º estudou na escola Benigma Pacheco. Atualmente está cursando o 7º período do curso de Mecânica Industrial no IFCE, tendo referências em empreendedores que, mesmo com dificuldades, conseguiu superar e chegar onde queria, entre eles Albert Saraiva, que é fundador do Habib's, uma das maiores redes de franquias brasileiras no setor de fast food. Obteve experiências em vivências e atividades acadêmicas e com familiares que trabalham com vendas. Seus pontos fortes, diferenciais de habilidades são bastante garra, determinação, persistência, entusiasmo, onde quando não sabe uma coisa, ele se esforça para conseguir aprender, além de uma incansável busca diária pela sua melhor versão. Atuando como presidente, o presidente da empresa é o dirigente supremo. Ele é quem decide tudo. Ser presidente, na visão da teoria da administração, é olhar para fora da empresa, é cuidar de todo, das relações com a sociedade, governo, cuidar de alianças estratégicas, da expansão da empresa com as vendas no exterior. Francisco Prudêncio de Franças Júnior, aluno do IFCE, cursando o técnico em mecânica industrial, acumulando uma pequena, porém relevante experiência em cuidar das finanças de pequenos negócios. Aprendeu a ter uma visão apurada de negócio e clientela, agregando à empresa principalmente esse conhecimento sobre as pessoas e seus comportamentos. Seus maiores diferenciais são o empenho em realmente fazer dar certo, indo à busca constante pela melhora. Seu cargo é supervisão e operacional, tendo como função supervisionar a equipe nas operações de produção e logística, controla a expedição, recebimento, armazenamento e distribuição de mercadorias, acompanha desempenho dos colaboradores e aplica treinamentos a fim de garantir a melhor contínua do fluxo operacional. Pedro Hilton concluiu o ensino médio no Instituto Federal do Ceará. Realizou cursos nas áreas de técnico em mecânica industrial, técnico em nutrição, línguas estrangeiras, como inglesa e japonesa,
e outros pequenos cursos. Atualmente, realiza a faculdade de administração na UFC. Referências: os professores Eliseu e Gevani, do IFCE. Tinha uma relação de aluno e professor e eles o acompanharam em diversos trabalhos durante a vida acadêmica. Nunca havia criado um novo negócio até a criação da Mais Saúde Marmitaria. Já trabalhou como auxiliar administrativo na empresa Umeira Tabacaria e como assistente de escritório na empresa Ubia. Possui fortes habilidades interpessoais e de comunicação e amplo conhecimento na área de informática. É bom em solucionar problemas, liderar, organizar e trabalhar sob pressão. Atuando na diretoria, dirige, planeja, organiza e controla as atividades de diversas áreas da empresa, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturais, racionalização e adequação dos serviços diversos. Seu papel é desenvolver planejamento estratégico, identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios. Material promocional. Cartão de visitas. Este seria o nosso cartão de visitas, onde na parte da frente teremos a imagem de marmitas e na parte de trás teria o nosso meio de contato para que nossos clientes possam entrar em contato conosco. Folder. Este seria o nosso folder, onde na parte de dentro teríamos nossas opções de marmitas e a parte de trás teríamos a nossa logo com informações simplificadas para os nossos clientes.